Olá, investidores, tudo bem com vocês? Agora vamos apresentar aqui o resultado do terceiro trimestre do Banco Itaú. E essa é a minha carteira pessoal de investimentos. Aqui é a carteira pública e se vocês quiserem acompanhar, se inscrevam no canal. Aqui eu vou falar de fundos imobiliários, cenário macroeconômico e sobre aquilo que eu acho de mais importante de princípios para alocação de capital de forma inteligente. Bom, o Banco Itaú vem com resultados muito expressivos em o que era já esperado, de certo modo, pelo mercado. Foi até mais do que o esperado. O mercado esperava lucro na base de 6,5 bi e vieram quase 6,8 aproximadamente, o que mostra realmente a potência do Banco Itaú. E eu vou apresentar para vocês um cenário conturbado que tem atormentado toda a economia, notadamente aquelas empresas do setor de finanças, e em seguida vou mostrar os pontos positivos e negativos que eu acredito que possam influenciar nos próximos dias e semanas as empresas do setor financeiro. Notadamente a gente percebe que Banco Itaú já começou o dia de hoje 4 de novembro, com forte queda e assim permaneceu durante todo o dia, em contejo com o que vem acontecendo no mercado financeiro. Notadamente duas notícias eu queria chamar a atenção aqui, seriam as responsáveis por toda essa queda. Evidentemente que não são as únicas, mas são as primordiais. Uma delas é a leitura que o mercado tem a respeito da aprovação da PEC dos precatórios. Desde o início, a PEC dos precatórios estava sendo interpretada pelo mercado como uma forma de ultrapassar o teto de gastos do governo e, consequentemente, aumentar o risco fiscal do país. Evidentemente que isso tem repercussões de todos os sentidos, notadamente que o capital estrangeiro, quando retira posições substanciais da economia brasileira, eventualmente dá uma forte queda em todo o cenário macroeconômico do país, notadamente na Bolsa de Valores. O outro aspecto que também é muito importante, a gente não pode deixar de se atentar, é um fenômeno conhecido como tapering. Tapering, para quem não sabe, é a retirada paulatina e gradativa dos estímulos econômicos que o governo americano, que o Fed, que é o Banco Central americano, dá por intermédio da compra ou venda de títulos públicos. Notadamente agora, com esse processo de tapering, que é a retirada gradativa, ou seja, o governo americano deixando de comprar de forma assídua e de forma intensa, como estavam comprando títulos públicos, isso tem um impacto e tem uma repercussão em toda a economia, porque a oferta monetária é a principal perspectiva que é atingida no caso como esse, e o mercado já estava aguardando essa posição do Fed, e é uma posição que certamente vai se intensificar nos próximos meses, conforme já anunciado pelo presidente do Fed, o Jerome Powell, e isso certamente terá reflexo na nossa economia, uma economia emergente, ainda muito incipiente se comparado com o mercado americano, notadamente a Bolsa de Valores. O Banco Itaú, ele vinha apresentando, esse aqui é um dos tópicos que eu queria chamar a atenção, que é o PDD, que é uma sigla no meio das finanças que é entendida como provisão para devedores duvidosos. Isto é, quando um banco fornece crédito para alguém, para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica, ele faz uma estimativa daquela pessoa poder sanar ou não aquele crédito, isto é, que é a capacidade daquela pessoa de cumprir com a obrigação, com o contrato de mútuo, que é um empréstimo. À medida que o risco aumenta nesse setor, evidentemente que o banco ele tem que aumentar a provisão para esses devedores duvidosos, uma vez que o banco ele tem que permanecer líquido, notadamente
para que continue com níveis altos de Basileia e diversos índices do mercado financeiro. Mas o que eu queria chamar a atenção é o fato de haver um aumento expressivo aqui que a gente pode perceber em relação ao segundo trimestre de 2021 no setor de varejo. A gente percebe aqui um aumento, aqui chegando quase a 4,7 no setor de varejo, aumento do PDD, isto é, provisão para devedores duvidosos. No relatório fornecido, terceiro trimestre, o Banco Itaú ele alerta que isso vem acontecendo em virtude das dificuldades do setor de varejo, das dificuldades enfrentadas pelo setor, notadamente pelo cenário de possível estagflação, que é uma recessão acompanhada de uma alta inflação. E isso tem sido a tônica do setor de varejo e por isso esse aumento aqui em relação ao segundo trimestre, o que evidentemente aumenta a despesa do banco, né? Aumenta a despesa do banco de forma considerável. Outro detalhe aqui que a gente pode analisar também é uma diminuição no que concerne ao setor de atacado, de 427 para 175 do PDD, ou seja, o que demonstra uma percepção de mercado de recuperação desse setor, o que já pode ser algo indicativo para ações no setor de varejo, no setor de atacado na perspectiva positiva, varejo na perspectiva negativa. E na América Latina, o aumento dessa provisão, desse PDD, ou seja, o aumento da dúvida a respeito do pagamento do crédito na América Latina, tem aumentado notadamente em virtude da variação cambial, segundo o relatório financeiro do terceiro trimestre do Banco Itaú. São fatores de primordial importância. Outro aspecto que a gente gostaria de pontuar também no Banco Itaú são aspectos de fundamental importância, que é o IT, que é uma conta digital que o Banco Itaú vem abordando, que vem desde o ano passado já com intensificação no projeto digital, o que é um fator muito interessante, que demonstra a inserção de grandes bancos nessa nova onda de bancos digitais, bancos cuja a atuação se dá eminentemente em aplicativos, o que demonstra que os grandes bancos como o Banco Itaú, Banco do Brasil, estão também se permitindo ingressar nessa nova seara, que é uma seara de fundamental importância e sobrevivência no mundo de hoje, notadamente entre jovens. Por isso que, inclusive, no relatório gerencial, eles dizem que 60% dos clientes têm até 35 anos, o que é uma percepção de mercado já esperada, e 10 milhões de contas, o que certamente vai impactar de forma positiva o banco no próximo trimestre e vai pagar certamente muitos dividendos aos acionistas. Outro aspecto também seria a carteira de crédito do Banco Itaú sofreu algumas variações que a gente gostaria de mencionar, notadamente no que concerne a concessão de crédito para pessoas jurídicas. A gente percebe que houve uma diminuição nesse setor, houve uma diminuição substancial em relação a 2020 e notadamente ao trimestre anterior. A justificativa no relatório gerencial é em virtude da concessão desse crédito por meio do mercado de capitais, certo? A economia, em contrapartida, no crédito imobiliário, a gente percebe um aumento substancial no terceiro trimestre de 2021,
que vem impulsionado notadamente pelo crédito imobiliário e pelo crédito consignado, que é aquele direto na folha. Outra bronca do Banco Itaú seria um acordo coletivo de trabalho que inclui um reajuste de 10%, o que na minha percepção evidentemente não chega a ser um grande problema em virtude da liquidez e da capacidade financeira do banco, mas é algo que pode ter algum tipo de repercussão e é importante pontuar. Outro aspecto importante, a gente percebe que o Banco Itaú historicamente sempre pagou muitos dividendos. A gente vê um aumento expressivo no payout do banco, que é o quanto que a empresa distribui aos acionistas. 2017, 2019 houve uma queda considerável em virtude da pandemia, até 2020, que foi o período mais acentuado, que também vem uma resolução do Banco Central no sentido de delimitar a distribuição, o payout dos bancos, o que possivelmente repercutiu na holding Itaúsa, que vem entregando resultados que não estão a contento dos acionistas, e isso deve permanecer até provavelmente início de 2022, 2023, uma limitação dos grandes bancos no payout, que é a distribuição de dividendos. Mas para quem pensa em investir em valor e quem pensa em investir em boas empresas com valor descontado, evidentemente que é uma excelente oportunidade. E quem está investindo a esses valores certamente estará fazendo um bom negócio nos próximos anos. Aqui nós temos juros JCP para janeiro de 2022, com a data corte para 30 de novembro. Então, se você segurar a ação até 30 de novembro, provavelmente você vai receber o JCP aproximadamente 2 centavos. Ainda dá tempo também para 19 de novembro, meados do mês. Você também vai poder estar recebendo já aproximadamente 3 centavos de JCP, que será extinto, por sinal, ano que vem. Vão ser só a classe de dividendos que vão ser distribuídas aos acionistas. E outubro, quem segurou essa ação até 29 de outubro vai receber no início de dezembro, vai receber também JCP. Pouca coisa, mas para quem tem uma base considerável de ações, certamente vai ser um número considerável. Para quem tem a perspectiva de investir numa boa empresa, no grande banco, certamente Banco Itaú está vindo aí. Outro aspecto que a gente gosta de sempre pontuar é a ESG, que é a economia ambiental, que vem tomando conta do mercado financeiro, e o Banco Itaú vem com a perspectiva da Net Zero, que é um programa de redução de emissões de carbono, o que certamente tem uma boa percepção por parte do mercado, que demanda cada vez mais e mais esse tipo de atuação de grandes empresas, de blue chips, como Banco Itaú e diversas outras. E banco, sem sombra de dúvida, continua sendo um bom banco, uma boa empresa, uma excelente empresa. E para quem pensa em investir em valor, para quem pensa em investir em grandes negócios a um preço barato, certamente Banco Itaú está apresentando excelentes resultados. Pretendo investir no futuro, ainda não tenho ela em carteira, mas certamente irei investir. E é isso, se inscrevam no canal, acompanhem a gente para acompanhar essa trajetória de investimentos, e certamente estaremos postando mais vídeos sobre fundos imobiliários, sobre diversos outros fatores da economia. É isso.